Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz exatamente a vida de Emmanuel, enquanto ele era um senador romano ali na Roma, na era cristã. O livro começa no ano de 31 da era cristã e nós já vimos nos capítulos anteriores toda a primeira parte do livro, que então começou ali, como eu disse, no ano de 31, com aquele sonho, com o senador, o Públio Lentulus, sonhando quando ele se via como aquele que ele acreditava que era o bisavô dele, que ele conhecia como sendo o bisavô dele. Ele tinha digamos, aquela forma de fazer os retratos naquela época que me parecia que era em forma de escultura, alguma coisa assim. Ele tinha os documentos desse bisavô dele, mas ele sonhou que o bisavô era ele próprio, na era ali do Catilina, anos antes de Cristo, e que ele foi um dos que ajudaram ali no atentado então contra a República, e que ele cometeu muita atrocidade, ele foi muito cruel. As pessoas que ele separava, que ele mandava matar, alguns ele próprio trouxe esse detalhe, que ele mandava inclusive arrancar os olhos e ficava para assistir. Então ele estava ali com todas essas questões existenciais, conversando com quem? Com o amigo dele, Flamínio, aquele amigo, grande amigo mesmo, um pouco mais velho que ele tinha até ali como na conta de um pai mesmo. E foi o Flamínio que disse a ele então que ele devia estar estafado, estava muito cansado com muito trabalho, e o aconselhou a ir para a Palestina, onde os ares seriam melhores, tanto para o estado emocional dele, como para o estado de saúde física da filha dele, que era acometida de hanseníase. E eles também não aceitavam isso, porque como é que uma filha de um nobre, pudesse ser acometida de uma doença que era tido como se fosse apenas para a plebe, não é? E foi então ali na Palestina que eles chegaram em Jerusalém, e aí começaram a acontecer todos aqueles fatos que foram marcando a vida dele. Então agora, quando finalmente decorridos, essa segunda parte começa no ano de 46, ou seja, decorridos 15 anos, ele volta ali para Roma, onde ele chega no momento da morte do Flamínio. Esse primeiro capítulo, então, da segunda parte é intitulado A Morte de Flamínio. E para ele deve ter sido realmente um grande baque. Ele que volta ali, então, nós vemos, sem estar mais com uma relação conjugal com a Lívia, porque ele acreditava que ela o teria traído, que ela era amante de Pilatos, que era o governador ali da Judéia, que na verdade tentou realmente fazê-la se tornar amante dele, mas isso não aconteceu. Porém, ele foi envenenado pela Fúvia, que era a mulher do tio dele, do Sálvio, e que estava também, ela era amante do Pilatos. Então, quando ela percebeu que Pilatos estava interessado em ter Lívia também como amante, ela ficou com ciúme e inveja e envenenou o senador contra a mulher dele, a Lívia, que a gente já viu também na primeira parte, que é um espírito afim com ele, que o próprio Emmanuel chama de alma gêmea dele, porém bem mais evoluído do que ele, e veio exatamente, se concordou em reencarnar com ele exatamente para ajudá-lo nessa aqui. Então, nos sonhos que ele tinha ali no início, ele se viu sendo julgado depois que ele morreu na época do Catilina como aquele cônsul, que era o bisavô dele. Ele foi julgado e foi dito a ele que ele voltaria, ele se reencarnaria em uma época de grandes luzes, e a gente entende que é porque era a época que Jesus Cristo, ele pisaria o mesmo solo que Jesus Cristo estaria pisando, respiraria o mesmo ar que Jesus Cristo estaria respirando, para que ele tivesse então, desse prova então de humildade e renúncia. Foi exatamente o que ele não fez. Então a gente vê que ele volta aqui para Roma 15 anos depois, sem o filho mais jovem, que foi raptado exatamente pelo pai de uma pessoa que agora é escravo aqui na casa do Flamínio. O Flamínio, que é o marido da Calpurnia, para onde eles estão voltando. Então agora vai continuar a saga de Emmanuel enquanto o senador romano Públio Lentulus. Então agora no ano de 46. Eu vou continuar a leitura, mas eu peço a Jesus Cristo que me abençoe, me ilumine
e que permita que Emmanuel e o Chico Xavier, se não for pedir muito, que eles possam me inspirar nos meus comentários, para que todas as pessoas que assistirem esse vídeo, se forem através dele, que elas vão ser tocadas para entender a mensagem de Jesus Cristo, entender um pouco mais sobre a mensagem de Jesus Cristo, que esse livro aqui, como o próprio Emmanuel diz, é um roteiro para a nossa vida aqui, para que a gente seja como o sábio que aprende vendo os erros do outro. Então, que isso seja possível. Eu peço a Jesus Cristo e a vocês que entendam que realmente os comentários que eu faço é realmente de alguém que eu estou comentando aquilo que eu sinto, aquilo que eu entendo dentro de mim. Não sou uma estudiosa, então é por isso que eu faço comentário daquilo que eu entendo, daquilo que eu desconfio que seja. Tá bom, gente? Vamos continuar então essa segunda parte, que começa assim. Então o capítulo é A Morte de Flamínio. O ano de 46 corria calmo. Em Cafarnaum, vamos encontrar de novo as nossas personagens mergulhadas numa serenidade relativa. As autoridades administrativas em Roma não eram as mesmas. Entretanto, apoiado no prestígio de seu nome e nas consideráveis influências políticas de Flamínio Severus perante o Senado, Públio Lentulus continuava comissionado na Palestina, onde gozava de todos os direitos e regalos políticos na administração provincial. Debalde continuara ali o senador, a despeito de todo o seu imenso desejo de voltar à sede do governo imperial, esperando o ensejo de reaver o filho, que o tempo continuava a reter no domínio das sombras misteriosas. Nos últimos anos, perdera por completo a esperança de atingir seu desiderato, mesmo porque considerava a esse tempo Marcus Lentulus deveria estar no seu primeiro período de juventude, tornando-se irreconhecível aos olhos paternos. Ou seja, aqui, apesar dele ainda nutrir no coração dele então a esperança de encontrar o filho, ele também sabia ali no íntimo dele que uma criança de meses, aquela criança de meses, aquele neném que foi raptado, tinha se tornado um jovem, agora era um adolescente ali de 15 anos e que ele mesmo como pai seria muito difícil reconhecer. Outras vezes ponderava o orgulhoso patrício que o filho não mais vivia, que certamente as forças perversas e criminosas que o haviam arrebatado do lar teriam exterminado igualmente o gracioso menino sob a foice da morte, temendo uma punição inexorável. Lá dentro, porém, no imo d'alma, latejava a intuição de que Marcos ainda vivia, razão porque, entre as indecisões e alternativas de todos os dias, resolvera, antes de tudo, ouvir a voz do dever paternal, lançando mão de todos os recursos para reencontrá-lo, permanecendo ali indefinidamente contra seus projetos mais decididos e mais sinceros. A esse tempo, vamos encontrá-lo com os traços fisionômicos ligeiramente alterados. Embora 13 anos houvessem dobrado sobre os dolorosos acontecimentos de 33, os cabelos ainda guardavam integralmente a cor natural e apenas algumas rugas, quase imperceptíveis, tinham vindo acentuar suas faces de profunda austeridade. Serena tristeza lhe pairava no semblante invariavelmente, levando-o a isolar-se quase da vida comum para mergulhar tão somente no oceano dos seus papéis e dos seus estudos, com a única preocupação de maior vulto, que era a educação da filha, buscando dotá-la das mais elevadas qualidades intelectivas e sentimentais. A vida dela no lar continuava a mesma, embora o coração muitas vezes lhe pedisse reatar o laço conjugal. A vida dele no lar continuava a mesma, embora o coração pedisse reatar o laço conjugal, atendendo àqueles 13 anos de separação íntima com a mais absoluta renúncia de Lívia a todas e quaisquer distrações que não fossem as da vida doméstica e da crença fervorosa e sincera dela.
A nós, com as suas meditações, a sós com suas meditações, Públio Lentulus deixava devagar o pensamento pelas recordações mais doces e mais distantes. E nessas horas de introspecção, ouvia a voz da consciência que subia do coração ao cérebro, como um apelo à razão inflexível, tentando destruir-lhe os preconceitos. Mas o orgulho vencia sempre com sua rigidez inquebrantável. Algo lhe dizia no íntimo que a mulher estava isenta de toda a mácula, mas o espírito de vaidade preconceituosa lhe fazia ver imediatamente a cena inesquecível da esposa ao deixar o gabinete privado de Pilatos em vestes de disfarce, ouvindo ainda sinistramente as palavras escarninhas de Fúvia Prócula nas suas calúnias estranhas e ominosas. Então aqui, Emmanuel descrevendo aqui como é que está o ânimo do senador nesse momento, que apesar de querer voltar ali para a capital do império, ele, e sabendo que o filho dele, que eu disse que devia ter 15 anos, não, porque eu estava fazendo a conta ali do ano de 31, porém ele ainda não era nascido. Quando ele foi raptado em 33, ele era um neném ainda de meses. Então, como ele está dizendo aqui, ele tem agora então 13 anos. E aí ele passando por todo esse sofrimento, ele às vezes tem vontade, depois desses 13 anos de afastamento da mulher, afastamento conjugal da Lívia, ele pensa que pode ser que ela não seja realmente culpada, mas o orgulho, ele se deixa vencer pelo orgulho, que Emmanuel diz que esse orgulho tem uma rigidez inquebrantável. Então aqui nesse roteiro que ele está trazendo para a gente, mostrando então que o orgulho é uma coisa que pode realmente nos reter para trás na nossa evolução, pode tirar muito da alegria da nossa vida, como o que está acontecendo aqui com o senador. Por orgulho, ele está se condenando a provas tão tristes para passar. Lívia, porém, se insulara envolta num véu de triste resignação, como quem espera as providências sobrenaturais que nunca aparecem no inquieto decurso de uma existência humana. O esposo a conservava junto da filha, atendendo simplesmente à condição de mãe, não lhe permitindo, porém, de modo algum, interferir nos seus planos e trabalhos educativos. Para Lívia, aquele golpe rude fora o maior sofrimento da vida dela. A própria calúnia não lhe doera tanto, mas o reconhecer-se como dispensável junto da filha do seu coração constituía a seus olhos a mais dolorosa humilhação da existência dela. Era por esse motivo que mais se abroquelava na fé, procurando enriquecer a alma sofredora com as luzes da crença fervorosa e sincera. Longe de conservar as energias orgânicas, tal como acontecera ao marido, o rosto dela testemunhava as injúrias do tempo, com sua pesada bagagem de sofrimentos e amarguras. Na fronte dela, que as dores haviam santificado, pendiam já alguns fios prateados, enquanto os olhos profundos se tocavam de brilho misterioso, como se houvesse intensificado o próprio fulgor de tanto se fixarem no infinito dos céus. Os traços fisionômicos dela, embora atestassem velhice prematura, revelavam ainda a antiga beleza, agora transformada em indefinível e nobre expressão de martírio e de virtude. Um único pedido fizera ao esposo quando se viu isolada de seus afetos mais queridos, no ambiente doméstico, longe do próprio contato espiritual com a filha, circunstância que ainda mais lhe afligiu o coração amargurado. Foi apenas que lhe permitisse continuar nas suas práticas cristãs, em companhia de Ana, que tanto se lhe afeiçoara, com aquele espírito de dedicação que lhe conhecemos, a ponto de desprezar as oportunidades que se lhe ofereceram para constituir família. O senador deu-lhe ampla permissão em tal sentido, chegando a facultar-lhe recursos financeiros para atender aos numerosos operários da doutrina que a procuravam, discretamente,
amparando-se nas suas possibilidades materiais para iniciativas renovadoras. Então aqui ele traz agora o lado da Lívia, que diferente do senador, do Públio, ela já mostrava mais sinais físicos de que havia envelhecido por causa do sofrimento. Porém, apesar dessa velhice prematura, ela ainda revelava a antiga beleza, que foi transformada em indefinível e nobre expressão de martírio e de virtude. E aí, apesar dela ter ficado, ela perdeu o filho, ela foi acusada pelo marido de ser adúltera, então ele aceitou as calúnias que disseram contra ela. Ele disse que não a mataria, mas que aguardaria ali apenas como mãe para a filha dela, porém ela não poderia opinar em nada sobre a educação. E aí tudo isso, todo esse sofrimento, ela pediu apenas a ele que fosse concedido que ela pudesse continuar as práticas cristãs. Então, que a gente vê que nós acabamos de passar ali na primeira parte do livro, pelo momento em que Jesus Cristo foi crucificado, tudo que aconteceu ali. Se você não viu, tá nos vídeos anteriores. E aí então a gente vê que o senador ele deu essa permissão e ainda dava recursos financeiros, que a gente vê que logo depois ali no livro Paulo e Estevão, a gente vê que logo eu fiz também uma série, deixa aqui se você quiser ver, foi mais ou menos na mesma época. Então logo depois da passagem de Jesus Cristo, aos anos seguintes, Pedro já abriu ali a Casa do Caminho, que era em Jerusalém ali, e eles precisavam desses recursos. Então a gente vendo aqui que o senador, então aqui ele estava em meio a tanto espinho que ele estava plantando para ele mesmo colher, ele estava também ali plantando alguma coisa boa, porque ele deixou que ela frequentasse e ainda amparava, deixava que ela desse amparo financeiro, já que eles tinham. E o pessoal que seguia Jesus Cristo nessa época eram todos pobres, inclusive os apóstolos que ficaram para dar continuidade. Falta-nos agora apresentar Flávia Lentulha aos que a viram na infância doente e tímida. No esplendor de seus 22 anos, ostentava o fruto da educação que o pai lhe dera, com a forte expressão pessoal do caráter e da formação espiritual dele. A filha do senador era a Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos. Não, Lívia, acredito que aqui deve ter algum erro, está escrito a filha do senador era a Lívia, mas a filha do senador é Flávia. Então deixa eu só ler aqui inteiro para ver se dá para entender. A filha do senador era a Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos, e era Públio Lentulus pelo coração. Sim, ele está dizendo de quem é, então, com quem é que ela se parece então, nos dotes físicos e no coração. Então ela era, na graça dos dotes físicos, ela era a própria Lívia, a própria mãe, e Públio ela era o pai pelo coração, porque ela foi educada por ele exclusivamente. Educada por professores eminentes que se sucederam no curso dos anos sob a escolha dos severos, que jamais se descuidaram dos seus amigos distantes, sabia o idioma pátrio a fundo, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres, em virtude do seu constante convívio com a intelectualidade paterna. E aqui a gente vê então que saber o grego naquela época era uma coisa assim que fazia com que a pessoa, é óbvio, até hoje, sempre ser bilingue em um mundo de tantas línguas é um destaque, é um plus. E a gente vê ali também no livro Paulo e Estevão que Paulo também falava o grego. A educação intelectual de uma jovem romana nessa época era sem dúvida secundária e deficiente. Os espetáculos empolgantes dos anfiteatros, bem como a ausência de uma ocupação séria para as mulheres do tempo, em face da incessante multiplicação e barateamento dos escravos, prejudicaram sensivelmente a cultura da mulher romana no fastígio do império,
quando o espírito feminino rastejava no escândalo, na depravação moral e na vida dissoluta. Então Emmanuel ele já falou disso, de como é que a mulher dessa época tinha perdido então aquele dom de ser a mulher ali da família, para então estar tendo um espírito que aqui ele está dizendo rastejava no escândalo. E ele destacou que Lívia e Calpurnia, que é a mulher do amigo deles ali do Flamínio, ali os amigos de Roma, elas se distinguiam, elas não eram dessa forma, mas a gente vimos ali também que a Cláudia, a mulher do Pilatos, também estava igualmente a Lívia e Calpurnia, porém a gente já encontrou ali a Fúvia, que era exatamente como ele diz aqui, que rastejava no escândalo, na depravação moral e na vida dissoluta. O senador, porém, fazia questão de ser um homem antigo, não perdera de vista as virtudes heróicas e sublimadas das matronas inesquecíveis das tradições familiares, e foi por isso que, fugindo à época, buscou aparelhar a filha para a vida social com a cultura mais aprimorada possível, embora lhe enchesse igualmente o coração de orgulho e vaidade com todos os preconceitos do tempo. Então aqui ele mostrando então como foi que ele a educou, ele fez que ela tivesse essas virtudes heróicas e sublimadas das matronas inesquecíveis das tradições familiares, porém ele buscou dar a ela toda essa cultura mais aprimorada possível, porém encheu o coração dela de orgulho e vaidade, porque era dessa forma que ele entendia, com todos os preconceitos do tempo. A jovem amava a mãe com extrema ternura, mas à vista das ordens do pai, que a conservava invariavelmente junto dele, nos seus gabinetes de estudo ou nas pequenas viagens costumeiras, não fazia mistério da predileção dela pelo espírito paterno, de quem presumia haver herdado as qualidades mais fulgurantes e mais nobres, sem conseguir entender a doce humildade e a resignação heróica da mãe, tão digna e tão desventurada. Então aqui ela que não sabe de nada do acontecimento, então ela que pende ali para o lado do pai, ela ama a mãe, porém, como a gente viu aqui ele dizendo, ele encheu o coração dela de orgulho e vaidade, com todos os preconceitos do tempo, então ela não entende por que essa humildade da mãe dela, e aí então ela não faz mistério da predileção pelo espírito paterno. O senador buscara desenvolver-lhe as tendências literárias, possibilitando-lhe as melhores aquisições de ordem intelectual, admirando-lhe a facilidade de expressão, principalmente na arte poética, tão exaltada naquela época. O tempo transcorria com relativa calma para todos os corações. De vez em quando, falava-se na possibilidade de regressar a Roma, plano esse cuja realização era sempre procrastinada em vista da esperança de reencontrar o desaparecido. Um dia suave do mês de março, quando as árvores frondosas se cobriam de flores, vamos encontrar na casa do senador um mensageiro que chegava de Roma a toda a pressa. Tratava-se de um emissário de Flamínio Severus, que em longa carta comunicava ao amigo o precário estado de saúde dele, acrescentando que desejava abraçá-lo antes de morrer. Comovedores apelos constavam desse documento privado, suscitando ao espírito de Públio as mais acuradas ponderações. Todavia, a leitura de uma carta assinada por Calpurnia, que viera em separado, era decisiva. Nesse desabafo, a veneranda senhora o informou do estado de saúde do marido, que a seu ver era precaríssimo, acentuando os penosos dissabores e angustiosas preocupações que ambos experimentavam acerca dos filhos, que em plena mocidade se entregavam às maiores dissipações, seguindo a corrente de desvarios sociais da época. Terminava a carta comovedora, pedindo ao amigo que voltasse, que os assistisse naquele transe, de modo que a amizade dele paternal, que sua amizade
amizade e paternal interesse representassem uma força moderadora junto de Plínio e de Agripa, que, homens feitos, se deixavam levar no turbilhão dos prazeres mais nefastos. Públio Lentulus não hesitou um instante. Então aqui a gente vendo que tudo que ele queria era voltar para a capital do Império, voltar para Roma. Porém, como ele ainda guardava no íntimo dele, lógico, apesar de pensar que talvez o filho dele tivesse morto, mas e se não estivesse? E se ele se afastasse, ficaria muito, ele enterraria qualquer esperança de reencontrar o filho. Então aqui a gente vê que o que vai fazer com que ele tome a decisão, então, é exatamente a carta do próprio Flamínio, o amigo ali de Roma, dizendo que ele está mal de saúde, porém a carta da mulher dele, da Calpurnia, é que faz com que ele não tenha nenhuma hesitação em tomar a decisão, porque ela diz realmente que ela está precisando dele. Nesse momento em que o marido está morrendo, os filhos, eles têm 2 filhos, então o Plínio e o Agripa, eles estão então se deixando levar no turbilhão dos prazeres mais nefastos. E aí ela pede a ele que venha então com a amizade e o paternal interesse para tentar ajudá-la ali com os filhos. E aí ele não hesita um instante. Mostrou à filha os documentos recebidos e, depois de examinarem juntos os pormenores do conteúdo, comunicou a Lívia o propósito de voltar a Roma na primeira oportunidade. A nobre senhora lembrou-se então do quão diversa lhe seria a vida na grande cidade dos Césares, com as ideias que agora possuía, e pediu a Jesus não lhe faltasse a coragem necessária para vencer em todos os embates que houvesse de sustentar na sociedade romana para conservar íntegra sua fé. Ou seja, a Lívia voltando também completamente outra pessoa. Quando ela foi, ela era aquela pessoa generosa, aquela pessoa iluminada, aquele espírito iluminado, porém ela acreditava ali nos deuses múltiplos, no deus Júpiter, em todos os deuses que eles acreditavam, e agora ela volta como uma cristã, como quem se encontrou com Jesus Cristo e como quem entendeu a mensagem dele. Então ela pede a Deus para que ela tenha a força necessária, a coragem necessária para vencer todos os embates que ela já sabe. Assim como quando ela fez a viagem de ida então ali para Jerusalém, para a Palestina, ela foi alertada pela Calpurnia, dizendo que ela encontraria um local não muito propício para que não seria um caminho fácil ali para ela. Agora ela sabe que como ela não é a mesma, ela vai ter como ela é meio triste de dizer, mas já que ela é outra pessoa, ela então vai ter problemas até com a própria amiga, com a própria Calpurnia, que com certeza não vai entender, pelo menos não a princípio, essa mudança dela de modo de ver a vida. A volta a Roma não reclamou desse modo grande demora. O mesmo emissário levou as instruções do senador para os amigos da capital do Império, e daí a pouco uma galera os esperava em Cesareia, reconduzindo a família Lentulus de regresso depois da permanência de 15 anos na Palestina. Desnecessário dizer dos pequeninos incidentes do retorno, tal a vulgaridade das viagens antigas, com a sua monotonia aliada às vagarosas perspectivas e ao doloroso espetáculo do martírio dos escravos. Então aqui que a gente vê lá que eles passam ali, essa travessia pelas galeras, é ali onde a pessoa, quando a pessoa era condenada a ser escrava ali nas galeras, então ele era condenado à morte. Então ele falando aqui do doloroso espetáculo do martírio dos escravos. Cumpre-nos, entretanto, acrescentar que, nas vésperas da chegada, o senador chamou a filha e a mulher, dirigindo-lhes a palavra em tom discreto. Antes de aportarmos, convém lhes explique a minha resolução a respeito do nosso pobre Marcos. Há muitos anos guardo o maior silêncio em torno do assunto para os meus afeiçoados de Roma, e não desejo ser considerado mau pai em nosso ambiente social. Somente uma circunstância como a que nos impõe esta viagem me levaria a regressar.
porquanto não se justifica que um pai abandone o filho em tais paragens, ainda mesmo torturado pela incerteza da continuidade da existência dele. Assim, resolvi comunicar a quantos me perguntem que o filho está morto há mais de 10 anos, como de fato deverá estar para nós outros, visto a impossibilidade de o reconhecermos na hipótese do reaparecimento dele. Se soubessem de nossas mágoas, não faltariam embusteiros que desejassem ludibriar nossa boa-fé, explorando o sentimentalismo familiar. Então aqui o Públio conversando ali com a Lívia e com a Flávia, dizendo que alguém que perguntasse, ele não era para dizer que o filho, que o Marcos, ele tinha sido raptado e que eles não sabiam do paradeiro dele, não sabia se ele estava vivo ou morto, mas sim dizer que ele estava morto, porque isso evitaria que as pessoas pensassem que ele não era um pai que pensasse no filho, porque ele foi embora e sem encontrar, e também evitaria que eles fossem explorados por alguém que eu acredito aqui que diga, sei, eu vi, sei onde ele está, mas me dá, como acontece hoje, pessoas que pedem resgate, então, para estar devolvendo alguém ou para dar alguma informação a respeito de algum desaparecido. Ambas assentiram na decisão que lhes parecia mais acertada, e daí a minutos o porto de Ostia estava à vista, agora lindamente aparelhado pelo zelo do imperador Cláudio, que ali mandara executar obras interessantes e monumentais. Nessa hora não se observava o contentamento natural em tais circunstâncias. A partida 15 anos antes havia sido um cântico de esperança nas expectativas suaves do futuro, mas o regresso estava cheio do silêncio amargo das mais penosas realidades. Além do desencanto da vida conjugal, Públio e Lívia não viam ali, entre os rostos amigos que os esperavam, as silhuetas de Flamínio e Calpurnia, que consideravam irmãos muito amados. Então aqui, Emmanuel mostrando que a ida às vezes é pior que a volta é pior que nesse caso foi pior que a ida, porque a ida eles foram ali com toda aquela esperança de estar encontrando novos ares para a cura da filha, para a cura emocional do próprio Públio, e aí então agora na volta eles voltam totalmente desestruturados emocionalmente, os dois, a Flávia curada, porém eles totalmente desestruturados emocionalmente, separados, e não encontro também, porque quando eles foram, quem foi ali o Porto a acompanhá-los foram o Flamínio e a Calpurnia, e agora eles não estão ali exatamente por causa da condição de saúde do Flamínio, então realmente a volta está sendo realmente bem triste para eles. Contudo, dois rapazes simpáticos e fortes, de gestos desembaraçados nas suas togas irrepreensíveis, dirigiam-se a eles imediatamente, em escaleres confortáveis, mal a embarcação havia ancorado. Rapazes esses que o senador e a esposa reconheceram de pronto, num afetuoso e comovido abraço. Tratava-se de Plínio e o irmão, que, incumbidos pelos pais, vinham receber os queridos ausentes. E aqui, então, a gente fica nesse primeiro capítulo da segunda parte, quando, então, eles chegam finalmente ali no porto de Roma, onde foram, então, recepcionados pelos filhos do Flamínio e da Calpurnia, que quando eles foram eram ainda muito jovens, eram ainda meninos. Agora, então, como a própria carta da Calpurnia, nós vimos que foram decorridos 15 anos, então eles são já dois homens ali que vieram buscá-los, e agora eles vão ter o encontro com a Flávia, e agora vai começar uma outra parte aqui da história, então, do senador Públio Lentulus, que eu deixo para o próximo vídeo, para que a gente vá degustando aí com bastante calma toda essa história que Emmanuel está trazendo aqui da vida dele há 2000 anos, quando ele era então esse senador romano,
ali na época, exatamente na época de Jesus Cristo. Ele teve um encontro com Jesus Cristo. E então toda essa saga que ele está trazendo, ele diz no início que não é uma forma de diversão, de passar tempo para a gente, mas sim ele abre a intimidade dele e ele mostra como ele também foi, como muitos de nós talvez possa ser hoje ainda, com a alma, como o próprio Jesus Cristo disse, superficial e orgulhosa, que a gente vê que ele até passou alguns desses valores para a própria filha dele, e apesar de ainda aparecerem algumas dúvidas com relação à fidelidade da mulher dele, ele não desce do orgulho, ele não desce então dessa forma de pensar e continua plantando mais e mais sofrimento, continua sofrendo cada vez mais, e então a gente vê que agora eles voltam ali para Roma e vamos ver como é que continua então essa saga do Emmanuel enquanto Publio Lentulus há 2000 anos, que ele diz então que sirva não é para passar tempo, mas sim ele com a autorização de Jesus Cristo, resolveu nos mostrar toda a vida dele para que sirva de exemplo, para que sirva de roteiro para a nossa própria vida. E uma das coisas que eu acho que está ficando bem claro aqui é que o orgulho, a vaidade, os preconceitos, isso de a gente se apegar aos valores externos dessa vida, eu acredito que é isso, especialmente o básico do que ele está mostrando aqui para a gente, que foi assim que ele se fez tanto mal, que ele se machucou tanto. Então que sirva de roteiro mesmo para que nós possamos sermos sábios e aprender com o que ele está ensinando. A gente não precisa cometer o erro para entender, a gente não precisa ser como um inteligente que aprende só errando. A gente pode já ser sábio e aprender apenas lendo, apenas vendo o que ele está passando, o que ele está contando para a gente, que é verídico, não é ficção, é a história verídica dele. Mas se não, a gente fica como aquele que não é sábio nem inteligente, não aprende nem errando, nem vendo o outro errar. E aí a gente tem que passar mais algum tempo, assim como o senador Publio Lentulus também teve ainda que votar mais algumas vezes, até que agora, 2000 anos depois, ele já está no ponto de nos mostrar, com o próprio exemplo, nos mostrar o caminho, o roteiro a seguir nessa vida onde nós estamos humanos, nessa realidade de luz e sombra. Temos o livre-arbítrio, como o próprio Jesus Cristo disse a ele tinha um minuto ali, quando eles se encontraram, de transformar tudo, de fazer como Paulo de Tarso fez, apesar de não ter sido, Jesus Cristo não veio passar a mão na cabeça de ninguém, dizer, não, você fez tudo isso, mas agora você está perdoado, o meu sangue te lavou. E isso que eu aprendi, com certeza não é isso, e nesses livros fica claro isso. Ali no Paulo e Estevão, Paulo aceitou sim Jesus Cristo assim que ele caiu do camelo nas portas de Damasco, porém ele sorveu toda a taça de fel que ele ofereceu, porém quando ele fechou os olhos para o externo, abriu os olhos da alma, ele entendeu, sorveu toda essa taça de fel de forma entendendo que era uma bênção divina para a vida dele e não nenhum castigo. Então, gente, espero que tenha ficado bem claro as interferências que eu fiz, que tenham ajudado na compreensão e não o contrário, que a leitura esteja sendo também clara, e espero contar com vocês para que a gente possa dar continuação à leitura, já encontrar então no próximo vídeo a família Lentulus ali de volta a Roma, sendo recepcionada ali no porto pelos filhos pelos filhos do Flamínio e da Calpurnia, o Plínio e o irmão dele. E se você quiser compartilhar o vídeo, se você quiser deixar a sua curtida e se você quiser se inscrever no canal, eu tenho os outros livros do Chico Xavier ali, que são Paulo e Estevão, que eu já disse, o Boa Nova, eu deixo as playlists aqui destacadas se você quiser ver, tá bom? Se você quiser compartilhar, passar para alguém que você acredita que vai gostar também dessa leitura, eu te agradeço muito e espero contar com você para dar continuidade. Obrigada, tchau!